Nesse tópico, veremos o planejamento dos trabalhos individuais de auditoria, ou seja, aqueles trabalhos como a avaliação e a consultoria. Inicialmente, esse trabalho ele começa com uma análise preliminar do objeto de auditoria. Após isso, temos a definição dos objetivos e do escopo de trabalho, considerando os principais riscos existentes, e a adequação e suficiência dos mecanismos de controle estabelecidos. E assim, culminando com a elaboração do programa de trabalho. A primeira etapa desse planejamento inicia com a análise preliminar do objeto, que é a compreensão suficiente do objeto de auditoria e que para que se estabeleça de forma mais clara os objetivos, o escopo de trabalho, os exames a serem realizados e os recursos necessários. E essa etapa inicia normalmente com uma análise do plano de auditoria interna, que é o PAINT, aquele plano que a gente faz anualmente na auditoria. E há os aspectos que impactam nesse objeto de auditoria, que são os objetivos e estratégias da unidade auditada e os meios pelos quais ele monitora o seu desempenho, os riscos significativos a que a unidade auditada está exposta e as medidas de controle a eles relacionadas, que são definidos pela estrutura organizacional competente, conforme a política de gestão de riscos da organização. E os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controle interno da unidade auditada. Após a análise preliminar, vem a definição dos objetivos e escopo do trabalho de auditoria. Esses objetivos consistem basicamente nas questões em que a auditoria pretende responder. E esses objetivos precisam ser concisos e realistas e não conter termos ambíguos ou abstratos. E devem ser cuidadosamente elaborados para cada trabalho pelas seguintes razões: definir especificamente os resultados pretendidos na auditoria. Eles direcionam o escopo, os testes, o tempo, o recurso e as competências necessárias na equipe e orientam a formulação dos achados de auditoria. Ao desenvolver os objetivos desse trabalho, os auditores internos governamentais devem observar os objetivos do trabalho inicialmente definido no PAINT, que é o Planejamento Anual de Auditoria, e devem estar em harmonia com o objeto auditado, Também considerar os principais riscos e a adequação e a suficiência dos mecanismos de controle estabelecido. Considerar a expectativa das partes interessadas, tanto a unidade auditada quanto a própria auditoria. E considerar a possibilidade de ocorrência de erros significativos, fraudes, não conformidades e outras exposições relacionadas ao objeto de auditoria. Como um trabalho de auditoria geralmente não pode abranger tudo, né, os auditores internos devem determinar os limites da auditoria, o que será e o que não será incluído, e o escopo. E quando os auditores internos estabelecem o escopo de trabalho, eles consideram componentes como limites da área, os processos, os subprocessos, o período de tempo, localização geográfica a serem avaliadas. Então, o corpo de auditoria deve considerar todo um universo de informações para se definir os objetivos e o escopo desse trabalho de auditoria. E por último, temos a elaboração do programa de trabalho. Nesse programa de trabalho devem constar as questões e subquestões de auditoria, que deverão ser respondidas por análise na fase de execução, os critérios de auditoria, que constituem referenciais para avaliar se a situação atende ao esperado, e as técnicas e a natureza e extensão dos testes necessários para identificar, analisar, avaliar e documentar as informações durante a execução do trabalho, que é onde constam também os procedimentos de auditoria que veremos no próximo vídeo.